Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Talvez seja a primeira vez que vocês estejam me vendo por aqui, mas eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos nos encaminhando para a 26ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que os outros professores já estavam começando a abordar sobre as novas ideias que vão surgir, os novos pensamentos que vão surgir no século XIX, principalmente na transição do século XVIII para o século XIX. Havia uma necessidade de se criar teorias para justificar, principalmente nos âmbitos políticos e econômicos, certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas novas teorias. Observem aí. Ideias bombásticas. No século XIX, surgiram teorias que marcariam a idade contemporânea, estimulando guerras e revoluções. A industrialização e a urbanização da Europa vieram acompanhadas do surgimento de novas doutrinas sociais e políticas. Para justificar o sistema econômico vigente, que é o capitalismo, foi elaborado o liberalismo. Para combatê-lo, criou-se o socialismo. O avanço dessas ideias provocou conflitos durante os quais se desenvolveu outras inflamadas novidades da época, que é o nacionalismo. Mas calma aí, vocês devem estar pensando, professor, tantoísmo, liberalismo, capitalismo, socialismo, nacionalismo, o que essas coisas significam? É o que a gente vai tentar abordar um pouquinho hoje de cada, a gente vai ver um pouquinho do que é o significado de cada uma dessas coisas, e aí depois, em outras aulas, a gente vai aprofundando cada um deles, certo? Então, continuando, observem. Novas teorias. Ainda na primeira metade do século XIX, surgiram doutrinas econômicas e sociais que procuravam explicar as origens da burguesia e do proletariado e do antagonismo social entre essas duas classes, certo? Então, o que estava acontecendo entre essas duas classes? Por que a gente não estava conseguindo ter um entendimento tanto político quanto econômico? Por que sempre um estava saindo em vantagem em relação ao outro? Então, a sociedade, principalmente, ela começa a se desenvolver através do capital, certo? Principalmente com as revoluções industriais que vão impulsionar esse surgimento do capitalismo, que é, de fato, justificado através do liberalismo, porque o capitalismo é mais a doutrina econômica. Como a gente está falando um pouco de doutrina política, o que justifica o capitalismo é o liberalismo. Mas, de fato, o que seria esse liberalismo? Continuando. O liberalismo, herdeiro do pensamento iluminista do século XVIII, expressava o ponto de vista da burguesia, defendendo o capitalismo. Então, aí a gente já teve um pouquinho de noção do que é o liberalismo. Ele defendia que o capitalismo era a melhor forma econômica e política que pudesse ser vigente na sociedade. E aí, em contrapartida do liberalismo, surge o socialismo. Já o socialismo, em suas versões utópica e científica, expressava o ponto de vista do proletariado e propunha a abolição do capitalismo. Os intelectuais socialistas acreditavam que o capitalismo era a fonte de todos os males que assolavam o proletariado. Então, essa distinção de classes a gente já deve ter entendido com as outras aulas. A gente vai ter a burguesia, que geralmente vai ser quem vai ser dona de todos os meios de produção, e a gente vai ter o proletariado, que é quem oferece a mão de obra, certo? Não tem mais o que oferecer, a única coisa que ele pode oferecer é a mão de obra para trabalhar em determinadas circunstâncias, principalmente, como eu já havia falado há pouco, com o surgimento das revoluções industriais, certo? Então, o capitalismo meio que se baseia através do capital, de renda, certo? De cada vez mais a gente buscar incentivar a renda, a livre concorrência, as empresas privadas, o capital privado. Então, tudo isso é base do capitalismo que o socialismo combatia. Mas aí a gente vai ver agora o que foi o liberalismo para a gente entender também o que foi o socialismo. Não tem como entender o socialismo se a gente não entender o liberalismo. Por isso eu trouxe aí para vocês, observe. O liberalismo. Nascido na Inglaterra durante a Revolução Industrial, tendo sido fundado pelo economista Adam Smith, e aí tem o principal livro que ele faz sobre esse liberalismo, que é A Riqueza das Nações.
O liberalismo defende o ponto de vista da burguesia e, obviamente, do capitalismo. Sua ideia central é da não intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O liberalismo ensina que a intervenção do Estado em assuntos econômicos é não apenas desnecessária, mas até prejudicial, pois a economia, como as demais ciências, é regida por leis naturais e imutáveis. Para os liberais, a economia tem leis próprias que não devem ser violadas. Os preços variam de acordo com a oferta e a procura de cada produto, e a livre concorrência entre as empresas elimina as menos eficientes. Os liberais procuravam justificar as desigualdades, afirmando que elas eram naturais e com o processo diminuiriam. A doutrina influenciou as revoluções liberais de 1830 na Europa, que consolidaram o poder político da burguesia. Então vai ser muito importante porque, principalmente nesse período que a gente conhece que vão ocorrer as chamadas revoluções burguesas, que cada vez mais a burguesia vai tentar se ascender socialmente, então ganhar um espaço maior na sociedade. Isso faz com que o capitalismo ganhe força e, consequentemente, o liberalismo também ganha força, certo? Porque um justifica o outro, o liberalismo justifica o capitalismo. Então, era a doutrina que estava cada vez mais favorecendo a burguesia, que era quem detinha o capital. Então, o socialismo ele vai surgir para combater essa visão de que o capital deveria ficar na mão dos burgueses, sim, do proletariado, que é quem estava ali dando o seu esforço, dando a sua mão de obra, era quem estava trabalhando efetivamente na produção, enfim, nas fábricas. E é por isso que surge o socialismo. Observe. O socialismo. Em oposição às ideias defendidas pelo liberalismo, surgiu o socialismo, cujo princípio fundamental é a crítica à propriedade privada e às classes sociais. Em suma, ao capitalismo. Todavia, entre os socialistas havia divergência a respeito de qual estratégia deveria ser empregada na luta contra o capitalismo. Nasceram, portanto, duas tendências dentro da doutrina, que é o socialismo utópico e o socialismo científico. Aí vamos lá, ver qual é a distinção de cada um dos dois. A gente já viu geral que o socialismo ele vem para combater o liberalismo e o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele vai provocar desigualdade social, visto que quem detém o poder vai cada vez mais enriquecer, enquanto o proletariado, que é ali a classe mais baixa, ele só tem a mão de obra para oferecer, então não tem como ele se ascender socialmente. Então tem essa distinção de classes no liberalismo. E aí o socialismo ele vem justamente para tentar diminuir ou eliminar toda essa distinção de classes e todas as desigualdades que a sociedade tem. Mas prestem atenção, isso é o que acontece na teoria, certo? Depois, em outras aulas, a gente vê um pouquinho do que foi efetivado na prática. Mas continuando, o socialismo ele vai ter duas principais vertentes, que é o socialismo utópico e o socialismo científico, ou, como é mais conhecido, o marxismo, ou marxista. O que é o socialismo utópico? O proletariado utópico acreditava que a burguesia no poder perceberia que precisava do proletariado, e a distribuição de riquezas aconteceria naturalmente com a mudança da mentalidade da burguesia. O socialismo utópico ele está mais voltado para, como a própria denominação diz, para uma utopia, certo? Para algo que talvez não pudesse ser alcançado. Por quê? Porque os socialistas utópicos eles criticavam o capitalismo, mas eles não apresentavam medidas que fossem cabíveis de se combater o capitalismo, certo? Geralmente era algo imaginado, algo muito sonhado, por isso que eles eram chamados de socialistas utópicos. E o socialismo científico, ou marxista? Marx, que é Karl Marx, um dos principais nomes dentro do socialismo, afirmava que o que enriquece a burguesia é o sistema de exploração do trabalho do proletariado, que é a mais-valia. Sendo assim, os burgueses não deixarão de explorar o trabalhador. Então, ao contrário da visão utópica, eles acham que os burgueses jamais conseguiriam naturalmente deixar de explorar o trabalhador. Para Marx, a classe do proletariado era mundial e não local. Para derrubar a burguesia do poder, deveria ser feita a revolução e implementar a ditadura do proletariado. Então,
O socialismo científico, ele visava encontrar onde o capitalismo estava errando para tentar combater nesse ponto. É por isso que, para Marx, a principal medida que deveria ser tomada era uma revolução do proletariado contra a burguesia, para o proletariado pegar o poder e ter acesso àquilo que deveria ser dele. Porque, segundo Karl Marx, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, certo? Então, se é o trabalhador que está ali dando a mão de obra, que é ali que está se esforçando para fazer um produto, produzir um produto, então aquele produto deve pertencer a ele, não aos burgueses, certo? Para vocês terem uma noção do que o Marx estava tentando afirmar. Por exemplo, os trabalhadores que trabalham na produção da Ferrari andam muitas vezes de ônibus, certo? Eles não andam de Ferrari, porque eles são trabalhadores. Então, o Karl Marx era isso que ele criticava. Ele criticava de que os trabalhadores deveriam ter acesso àquilo que eles próprios produzem. Então, para ele, só aconteceria se houvesse essa revolução, certo? E aí, por último, a gente tem uma terceira vertente, uma terceira teoria, que é o anarquismo, que é uma teoria que difere tanto do liberalismo quanto do socialismo. O que foi o anarquismo? Fundada pelo francês Pierre-Joseph Proudhon, o anarquismo foi outra doutrina surgida em meados do século XIX. Segundo essa corrente ideológica, toda forma de governo deve ser suprimida, enfatizando-se a liberdade geral. O anarquismo se inspirou nos pressupostos do socialismo utópico para criticar os abusos do capitalismo. Defendia a pequena propriedade ao mesmo tempo em que propunha a criação de cooperativas. Os anarquistas acreditavam que nenhum governo seria capaz de gerar igualdade, então o Estado deveria acabar, já que o poder corrompe. Então, para vocês entenderem o anarquismo, basicamente eles defendiam que não deveria haver Estado, que o Estado deveria ser totalmente desfeito, qualquer forma de governo também. Porque, segundo ele, qualquer pessoa que chega a um poder, como um poder de Estado e de governo, ele acaba sendo corrompido pelo mal e só fazendo maldades. Mas aí é outra coisa que a gente vai ver também profundamente em outras aulas, certo? Então, para a gente tentar entender um pouquinho desses conceitos, a gente vai fazer duas questões para melhor fixar o conteúdo. Observe. Primeira, na perspectiva socialista, a luta de classes é o motor da história. Segundo essa perspectiva, na sociedade moderna, a classe que se beneficia com o sistema capitalista e serve-se da ideologia liberal é: qual é a classe que se beneficia com o sistema capitalista segundo o socialista? Letra A, os camponeses, B, a aristocracia, C, o proletariado ou D, a burguesia? A alternativa certa é a letra D, certo? Segundo os socialistas, a única classe que se beneficia com o capitalismo é a burguesia. Segunda questão. Marque a alternativa que preenche corretamente os respectivos espaços em branco do texto abaixo. Aí tem aí o texto, ou aí o espaço. Defende o ponto de vista da burguesia e, obviamente, do capitalismo. Sua ideia central é da não intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Logicamente, essa primeira coluna é o liberalismo, então a gente já anula duas alternativas lá embaixo. Já o tem como princípio fundamental a crítica à propriedade privada e às classes sociais, em suma, ao capitalismo. E aí a última é é um sistema político que busca o fim do Estado e de sua autoridade. Então, se a gente sabe que a primeira é o liberalismo, a última, qual é o que defende o fim do Estado? É o anarquismo. Então, a alternativa certa é a letra B, certo? Em ordem seria liberalismo, socialismo e anarquismo. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acesse a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem ver essa aula e outras quantas vezes vocês quiserem, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Um forte abraço aí para vocês.